dia e saudações, caros telespectadores da TV Malese e não só. Hoje estamos aqui para falar, sobre alguns aspectos do RU, uma vez que ficamos muito tempo, ou seja, mais de 2 meses paralisados. E nós, a TV Malês, estaremos entrevistando alguns estudantes do campo dos Malês para saber mais ou menos como é que tem sido a dinâmica da retomada do RU. Vem conosco. Como é que tem sido essa nova retomada do RU? Como é que tem sido essa dinâmica? Foi um processo de luta, não podemos falar de como está o Rio hoje sem reforçar esse processo de luta que a gente teve, né? Que todo o pessoal aqui se envolveu para que pudéssemos ter um Rio com qualidade, né? Depois dessa luta nós conseguimos ver um determinado resultado que ainda não é o mais satisfatório, Certo. mas que demonstrou um certo nível de evolução em comparação à antiga empresa, né? Já não temos uma comida totalmente cheia de soda, é de reconhecer, apesar de que há alguns excessos em alguns temperos, mas a gente consegue notar essa certa evolução. Mais do que criticar, é bom também fazermos esse reparo da evolução feita, né, no lado positivo. Estou mais que surpreso porque as expectativas para a nova empresa, né, não eram essas, mas muita gente comenta que a nova empresa está a trabalhar bem, a nova empresa prepara bem as refeições. Nesse exato momento, a gente percebe que existe uma mudança, né, entre alguns aspectos. Um dos aspectos que a gente percebe a mudança é a maneira como a equipe nos acolhe, né, a maneira como a galera acaba nos servindo assim no processo da comida é uma outra dinâmica, né? A empresa mostra pontos positivos, apesar de que a gente já tem alguns problemas que estão aí há mais ou menos 2 semanas, mas Nessa nova gestão do RU, só fiz uma refeição, então essa minha análise será desse único dia. Eu acho que, para dizer, eu gostei muito da organização do restaurante, os cuidados que eles têm com os objetos, os talheres, os pratos, eles têm esse cuidado. Diferente da gestão passada, se bem não vou aqui falar mal, mas tem esse diferencial. Eles têm o cuidado de, ao lavar o prato, secar, diferente, né? Você via sempre o resto da água, mas tem agora os pratos todos sequinhos, os talheres direitinho, todo organizado. A gestão, a racionalização dos alimentos, eles têm esse cuidado. Você vê, você pode chegar aqui 19 horas, você ainda encontra alimento, ainda encontra alguma coisa para comer. Dessa vez que eu vim, foi esse período, 18 e pouco, quase 19, eu encontrei algo para comer, diferente de outra gestão. Até agora está tudo bem normal, bem melhor do que a anterior. Mas só que a anterior começou do mesmo jeito, começou com bons produtos, mas depois foi piorando. Então vamos ver até quando é que ela vai manter a qualidade da comida. Por enquanto, né, tudo está indo bem, apesar de existem alguns comentários que sempre, né, não falta. Algumas pessoas dizem que no início tudo dá bem, mas quando vai daqui a mais um pouco começa a piorar. A anterior começou do mesmo jeito, começou com bons produtos, mas depois foi piorando, Mas eu creio que, né, assim como começou bem, vai terminar bem. Nesse momento estaremos entrevistando, outros estudantes para saber mais ou menos a sua opinião quanto a esse retorno, do RU. Por favor, cameraman. Está tendo muita aderência das pessoas no RU e até então não havia pelo menos algumas queixas ou reclamações por parte da maioria dos estudantes. No meu caso, até então, eu não tenho ainda nada para contestar sobre a empresa. Essa nova empresa trouxe ou vem com outra dinâmica diferente do que o primeiro. Poderias especificar mais ou menos quais são essas novas dinâmicas que essa nova empresa trouxe?
essa dinâmica, né, em termos de atendimento, em termos de prestar atenção aos próprios estudantes, diferentes tipos de comida que ele trouxe, porque antes a gente não tinha café, mas agora já tem. É mais ou menos, né? Já é um sinal que a gente vai ter que sublinhar como uma mudança, né? Já tem a diferença entre essa empresa nova e aquela antiga empresa. Eu acredito que essa retomada e com a nova empresa, né, tem modificado muitas coisas num sentido significativo e positivamente também. Porém, mesmo assim, ainda estamos enfrentando algumas dificuldades no que concerne, né, a acessibilidade da comida, considerando o tempo de deslocamento, horários de ônibus, né? Aquilo acaba refletindo, né, nas ações e acompanhamento dos alunos no processo de organização da própria fila. Temos notado uma insuficiência de comida, né? Os estudantes têm que vir bem mais cedo para poder se alimentar, porque sabem que se não chegarem cedo, correm o risco de não ter uma alimentação. Isso tem acontecido? Tem acontecido. Com frequência? Com frequência. Pelo menos das vezes que eu frequentei o RU, né, eu pude ver essa situação. Tanto é que a nutricionista, ela deve contar, né, quantas pessoas ainda faltam para ela saber se vai ter proteína, principalmente a proteína que tem terminado muito cedo, se vai ter proteína para todos. E eu penso que isso é uma questão que deve ser resolvida, né? A equipa do RU, que trabalha no RU, a própria direção do campus também tem que colocar o pé nisso para ver essa situação resolvida. E nós estamos dispostos também para ajudar na resolução do mesmo problema. Pode explicar mais ou menos o que é que quer dizer com o atraso do ônibus ou a chegada do ônibus, que de certa forma tem impedido com que alguns estudantes tenham, né, acesso ou possam também poder usufruir, né, da comida do RU? Bom, eu acredito que precisamos fazer uma mobilização conjunta à comunidade acadêmica em geral, no sentido de conversar com a diretoria de campus, né, sugerindo que repensassem os horários de ônibus para facilitar, uma vez que a Unilab a cada entrada tem integrado mais estudantes, os números aumentam e as demandas acabam aumentando também. Penso eu, na minha humilde opinião, que o horário que o ônibus sai não ajuda, não facilita os estudantes que estudam no período da noite, no que diz respeito à questão do restaurante universitário, porque quando eles chegam aqui 18, quase 19, já não tem comida. Então acho que isso é um dos pontos negativos que, não quanto à empresa, né, mas que eu acho que faz com que as pessoas não consigam ter comida à noite. Porque imagine, eu tendo uma aula aqui à tarde e uma outra aula à noite no instituto. Tenho que começar, ou seja, a fila começa às 17 e tenho que estar às 7 na sala de aula. Em que hora vou pegar a fila, comer a tempo e pegar o ônibus para assistir aulas no instituto? Eu acredito que esse deve merecer realmente a preocupação não só nossa, mas sim da reitoria, no sentido de pensar nisso. E também tem também, né, o peso da nossa responsabilidade enquanto alunos, no sentido de nos colaborar, caso houver essa solução, né, diminuindo, acabando com, né, a nossa tradição de furar a fila. Eu acredito que tem a ver mais com essa questão do horário do ônibus, da pessoa tem que ir assistir uma outra aula, então precisa estar em casa num certo horário, aquilo acaba refletindo. Eu acredito que precisamos pensar nisso em conjunto enquanto uma academia. Então, os problemas que a gente está encontrando no RU agora não são diretamente voltados para a empresa, né? A gente percebe que essa questão da falta de comida para todos os alunos é uma coisa que nos incomoda muito. A gente fica sabendo assim por alto, né, do número da quantidade de comida que é pedido. Normalmente eles dizem assim, a Unilab fez o pedido para 160 pessoas, mas aí a gente tem mais ou menos umas 300 pessoas que usam, né, o RU. Então, quando eles fazem isso, eles escolhem quem vai comer e quem não vai comer. Tem sido uma adesão boa, né? Não obstante que existem algumas incongruências, né? Que
tange a fila do RU. E qual tem sido o conselho? Qual é o conselho nesse momento que, né, qual é o conselho que você deixa para essas pessoas que foram à fila? E como é que foi o processo da fila? Hoje até estava mais tranquila, porque eu cheguei um pouquinho mais tarde, então foi uma coisa bem mais suave. Cheguei e estava 5 pessoas na fila só. Quando você fala da tranquilidade do dia de hoje, quer dizer que outros dias foram turbulentos? Bem, uma das vezes é bem mais chato porque o pessoal não respeita a fila, fura a fila, passa à frente dos outros colegas e não tem respeito pelos colegas. Não foi difícil não. Hoje foi o processo no jantar foi calmo, tranquilo, diferente de como tem sido pela manhã, no hora do almoço. Foi tranquilo, não encontrei quase ninguém na fila, foram mais 5 pessoas em frente de mim. Eu acho que esse é um problema que a instituição deveria resolver, né? Não sei, criar mecanismo com, por exemplo, fichas de chegada, algum funcionário entregando fichas aqui, eu acho que seria uma boa ideia, porque assim, nós, enquanto alunos, temos motivos para sair da fila e nós, enquanto alunos, também temos motivo para reclamar de quem saiu da fila, né? Então, eu acho que deveria ser um processo muito mais institucional essa questão da resolução do que deixar única e exclusivamente a responsabilidade sobre as mãos dos alunos. Qual é o conselho que você deixa para né, alguns colegas nossos que estão sempre, frequentemente a furar a fila? Todo mundo aqui é maior de 18 anos. O que a gente pode fazer realmente é só dar conselho, num sentido de chamar a atenção. Precisamos colaborar, porque todo mundo tem as suas demandas, todo mundo tem realmente a necessidade de comer a tempo para depois realizar as suas atividades de acordo com a sua agenda. Mas precisamos colaborar, porque não podemos furar a fila toda hora, estamos prejudicando uma outra pessoa. Primeiro, você tem que pensar assim, se fosse eu ia ficar bem com alguém passando na minha frente para ir comer. Se você não vai ficar, então não faça os outros aquilo que você não quer que seja feito para ti. Então essa aqui é a premissa básica, né, para uma pessoa que quer, na verdade, transmitir um exemplo. Porém, precisamos trabalhar essa questão de não furar a fila, colaborando, porque todos nós temos demandas, né, que precisamos fazer. Muito obrigada, Cornélia. Colaboração e conselho são palavras que a representante do Foro Guineense deixa para todos aqueles que furam a fila. Então, furar a fila é um dos processos que a gente passa no Brasil, porque vocês são estrangeiros, por exemplo, os outros colegas que são estrangeiros percebem que até para pegar fila, às vezes, a gente pega a fila, né? Tem fila até para entrar na fila. Então, às vezes, a gente quer dar um jeitinho para ser atendido primeiro, porque a gente tem algumas outras necessidades, só que a gente acaba desrespeitando os colegas. Então, o meu conselho mesmo é acabar respeitando, né? Se colocar no lugar do outro. Se o outro chegou primeiro, é mister que ele seja atendido primeiro. Respeito e posicionamento é que o Luiz pede para que alguns colegas unilabianos tenham quanto à questão da... Depois de ter entrevistado alguns estudantes unilabianos do campo dos Malés, né, não poderia terminar de forma melhor, né, a não ser com um prato desses, acompanhado com bisteca, arroz e feijão, um suco para acompanhar, claro, né? Não poderia deixar uma frutinhazinha e é dessa forma que eu termino a nossa reportagem. TV Malês, muito obrigada. Vida longa à TV Malês.